Introdução: este livro abrirá um novo caminho para a interpretação construtiva da revelação paulina, desvendando novos ramos de verdades primordiais há muito encobertas pela interpretação da palavra através do conhecimento que vem dos sentidos. Os 12 primeiros capítulos falam do aspecto legal do plano da redenção. Isso representa o que Deus fez em Cristo desde a encarnação até sentar-se à destra da majestade nas alturas. Trata-se de um resumo do que a encarnação encerrava em si mesma. A caminhada terrena do homem revela o fato de que Israel tinha Jeová em suas mãos. O autor da aliança, da lei e dos sacrifícios, aquele que havia estabelecido o sacerdócio e o grande dia da expiação estava no meio deles e eles não o reconheceram. Vemos a tragédia da cena do jardim, o engano e a desonestidade, onde o Deus da velha aliança foi cuspido, insultado e banido pelas mesmas pessoas que ele trouxera à existência. A cruz com suas agonias, onde o homem-deus herói se tornou pecado, talvez o mais estranho de tudo tenha sido o fato de que ninguém soubesse que ele estava morrendo pelos pecados humanos, que ele estava levando o castigo pelas nossas transgressões. 3 dias de escuridão e tristeza caíram sobre os corações dos discípulos, os sonhos com o reino haviam terminado. Eles não entenderam para onde o Mestre havia ido ou o que ele estava sofrendo, ficaram perplexos com sua ressurreição e confusos com os 40 dias antes da sua ascensão. Eles não sabiam que Jesus havia levado seu sangue até o Santo dos Santos Celestial, nem que ele havia libertado os santos do Antigo Testamento do paraíso quando subiu do Monte das Oliveiras. Eles mal reconheceram o fato de que a nuvem que havia recebido Jesus, fora da vista deles, era na verdade os santos do Antigo Testamento sendo levados à casa do Pai. Eles não sabiam que Jesus deveria sentar-se à destra da majestade nas alturas. A parte legal da obra da redenção havia sido concluída e agora a parte vital poderia ter início no cenáculo. Grande parte dessa história será nova para você, mas quero que a leia com a mente aberta. Há um poder transformador nesta revelação. Muitos acreditam que esta mensagem irá preceder um grande derramamento do Espírito Santo, com um avivamento como jamais se conheceu. Seria maravilhoso se essa fosse a introdução dos últimos dias. Se você não leu nenhum dos meus livros anteriores, e se seu coração tem fome de um conhecimento mais claro sobre seus direitos e privilégios em Cristo, nós o incentivamos a tirar o máximo proveito deles. Este livro pode parecer repetitivo, no entanto fazer isso é inevitável, já que os assuntos ficariam incompletos sem essa repetição. A batalha pela fé. O problema da fé está se tornando cada vez mais grave. Ondas de incredulidade estão varrendo a igreja. Muitos dos nossos líderes foram levados pelo redemoinho da modernidade. Pensadores honestos estão em busca de uma solução. Grande parte dos escritos devocionais do século passado vem dos místicos. Hoje há uma demanda por um caminho definitivo e bem definido, a fim de que as mentes confusas desta era perturbada possam encontrar seu caminho para a dimensão da fé. Portanto, faz-se necessária uma nova investigação da revelação do apóstolo Paulo. Há uma pergunta que paira no ar: será que já temos toda a verdade? Nós reverenciamos esses estudiosos pelos conhecimentos que eles nos deram, mas houve muito pouco progresso no conhecimento da revelação paulina desde aqueles dias. Eis uma nova abordagem para o coração da redenção e uma resposta à pergunta: o que aconteceu no intervalo entre a cruz e o momento em que o Mestre sentou-se à destra da majestade nas alturas? Acreditamos que a era das doutrinas geradas pelo conhecimento que vem dos sentidos se encerrou. O cristianismo não está velho, ele está mais forte do que qualquer um dos pensadores já reconheceu. Nele encontramos a solução para o problema humano, que lhe tem a vitalidade e a capacidade de Deus. E também a revelação paulina, que tem a solução para o problema da fé. Quando descobri que os apóstolos que andavam em íntima comunhão com o Mestre não sabiam nada sobre a verdadeira missão do homem, fiquei perplexo. Eles não tinham conhecimento do que aconteceu na encarnação, de fato, nem sequer sabiam que aquilo era uma encarnação. Se Maria realmente contou o que havia acontecido, eles receberam o ocorrido como delírios de uma meia orgulhosa ponto quando ficaram diante da cruz e viram as contratações de morte do homem que estava pendurado ali. Eles não sabiam que se tratava de Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Israel estava crucificando o parceiro da aliança de sangue com Abraão e eles ignoravam isso. Quando Jesus ordenou que esperassem até o Espírito vir, os apóstolos não entenderam o que iria acontecer. Eles haviam seguido o homem das maravilhas, mas quem ele era, por que veio, o que devia sofrer e o que eles iriam ganhar através do sofrimento dele? Tudo isso era desconhecido. Eles não sabiam o que tinha acontecido na cruz ou durante os 3 dias e noites antes da sua ressurreição, mas nós precisamos saber sobre isso porque é o que vai edificar a nossa fé. O mistério está oculto nesses 3 dias. Eu me pergunto se nós estaríamos a encarar os fatos como eles realmente são. Se você pudesse apagar tudo o que sabe sobre Jesus a partir das epístolas de Paulo e voltar comigo agora, ficando de pé diante da cruz como os apóstolos estavam, creio que daríamos um grande valor à revelação que o Pai deu a Paulo. Os discípulos não conheceram Jesus como um substituto. Eles não conseguiam compreender o que ia acontecer no cenáculo.